O que aconteceria se no dia mais solitário da sua vida, um simples gesto de uma desconhecida mudasse tudo para sempre? Imagine um homem bem-sucedido, vestido com elegância, parado diante da porta de um restaurante lotado em Monterrey. É o seu aniversário de 41 anos, mas não há ninguém esperando por ele. A recepcionista balança a cabeça, enquanto ele força um sorriso que não chega aos olhos. Então, de uma mesa modesta junto à janela, uma mulher de olhar cansado, mas quente, faz algo inesperado. Faz um sinal com a mão. Esse gesto silencioso está prestes a mudar duas vidas para sempre. Fique até o final desta história, música, e descobrirá porque, às vezes, a verdadeira riqueza vem nos gestos mais simples. Alejandro nunca imaginou que completar 41, música, anos, se sentiria tão vazio como chegar a um restaurante, sem ter ninguém esperando do outro lado. A noite de outubro caía sobre Monterrey, com aquele ar fresco que convida a celebrar. Mas ele só sentia o peso de mais uma data marcada no calendário, sem significado real. Escolher aquele lugar porque o recomendavam como o melhor da zona, pensando que pelo menos a boa comida poderia preencher o vazio que carregava no peito. Ajeitou o paletó enquanto caminhava para a entrada, ensaiando mentalmente o sorriso que mostraria ao pessoal. Não queria que ninguém notasse que estava sozinho, que nem sequer recebera uma ligação de parabéns naquele dia. O som de risadas e conversas escapava pelas portas de madeira do restaurante, lembrando-lhe tudo o que lhe faltava. Respirou fundo antes de empurrar a porta, preparando-se para fingir que tudo estava bem. Mas por dentro, cada passo em direção àquele lugar cheio de vida só ampliava sua solidão. A música suave de mariachi flutuava no ambiente, misturando-se ao aroma de tortilhas recém-feitas e carne assada. Alejandro observou as mesas ocupadas por famílias, casais e grupos de amigos que riam sem preocupações. Todos pareciam ter exatamente o que lhe faltava: companhia verdadeira. Aproximou-se do balcão de recepção, onde uma jovem de sorriso amável o saudou com profissionalismo. "Boa noite, bem-vindo. Tem reserva?" perguntou ela, verificando a tela do computador. Alejandro balançou a cabeça, sentindo de repente que devia ter planejado melhor esse momento. A expressão da recepcionista mudou ligeiramente ao verificar a disponibilidade no sistema, e Alejandro soube a resposta antes que ela abrisse a boca. "Sinto muito, senhor, mas no momento não temos mesas disponíveis", disse ela com genuína pena na voz. Alejandro assentiu como se não fosse grande coisa, como se isso não fosse o cúmulo de um dia que já começara mal desde o amanhecer. "Quanto tempo de espera seria?" perguntou ele, embora uma parte dele já quisesse ir embora dali. A jovem consultou novamente a tela e franziu o senho com preocupação. "Pelo menos 1h30, talvez 2. É sexta-feira à noite, e além disso há várias celebrações familiares", explicou, apontando discretamente para o salão lotado. Alejandro olhou para o interior do restaurante e sentiu uma pontada no estômago. Celebrações familiares. Exatamente o que ele não tinha. "Entendo." "Obrigado de qualquer forma", murmurou ele, dando um passo para trás, decidido a ir embora. A recepcionista pareceu querer dizer algo mais, mas ele já estava virando para a saída. O fracasso daquela noite se somava a todos os outros fracassos emocionais que acumulara ao longo dos anos. Talvez pedisse algo para levar em outro lugar e comesse sozinho no apartamento, como quase sempre fazia, mas algo o deteve antes de alcançar a porta. Talvez fosse o orgulho de não querer voltar para casa tão cedo, ou talvez a ridícula esperança de que alguém cancelasse a reserva naquele exato momento. Ficou parado perto da entrada, observando as pessoas que entravam e saíam, todas acompanhadas, todas com alguém. Um casal jovem passou ao lado dele de mãos dadas
rindo de algo que só eles entendiam. Um grupo de amigos cruzou a porta falando animadamente sobre uma partida de futebol. Uma família numerosa chegou com crianças que corriam ao redor dos pais, e ali estava ele, Alejandro, o homem que construíra, música, um império de negócios, mas não conseguira construir uma vida pessoal que valesse a pena. 41 anos de idade e ninguém com quem compartilhar um simples jantar de aniversário. Encostou-se na parede, sentindo-se mais deslocado a cada segundo que passava. O burburinho ao redor contrastava brutalmente com o silêncio que reinava na vida dele. Fechou os olhos por um momento, perguntando-se em que momento as coisas haviam se desviado tanto do que um dia sonhara. Quando era mais jovem, imaginava que aos 41 já teria uma família, filhos, alguém que o esperasse em casa com carinho genuíno. Em vez disso, tinha contas bancárias cheias e um coração cada vez mais vazio. Abriu os olhos e seu olhar vagou sem rumo pelo restaurante, buscando quem sabe o que no meio daquele mar de rostos desconhecidos. E então a viu, uma mesa pequena junto à janela, quase escondida atrás de uma coluna decorativa. Ali, uma mulher de cabelo escuro, preso num rabo de cavalo, compartilhava um único prato com uma criança de uns 9 anos. Não era a mesa mais elegante, nem estava na melhor localização do lugar. De fato, parecia uma daquelas mesas que o restaurante guarda quando está completamente lotado. Mas havia algo naquela cena que captou sua atenção imediatamente. A mulher cortava pedaços pequenos de comida e os colocava no prato da criança antes de pegar algo para si. O menino dizia algo com entusiasmo e ela sorria com ternura, acariciando o cabelo dele com um gesto tão natural que revelava anos de amor incondicional. Não tinham muito. Isso era evidente pela forma como compartilhavam aquele único prato. Mas tinham algo que Alejandro não tivera em muito tempo: companhia que importava. E naquele momento, observando aquela mesa modesta junto à janela, Alejandro sentiu algo que não esperava sentir. Não era inveja. Música era um anseio profundo por algo tão simples como não jantar sozinho no próprio aniversário. Alejandro não conseguia tirar os olhos daquela mesa junto à janela, como se a cena tivesse um magnetismo estranho que o mantinha ancorado àquele canto do restaurante. A mulher ergueu o olhar naquele momento e os olhos dele se encontraram por uma fração de segundo antes que ele desviasse o olhar, sentindo-se ridículo por tê-las observado tão fixamente. Perguntou-se o que estariam celebrando elas, ou se simplesmente estavam jantando uma sexta-feira qualquer, como tantas outras famílias naquele lugar. Talvez ela também tivesse tido um dia longo e difícil, mas, pelo menos, não o enfrentava sozinha. A criança inclinou-se para sussurrar algo no ouvido dela, e ela assentiu com um sorriso que iluminou brevemente o rosto cansado. Alejandro sentiu uma pontada de algo parecido com nostalgia por algo que nunca tivera. Lembrou-se de que devia ir embora já, que ficar ali parado olhando-as era cada vez mais estranho. Deu um passo em direção à porta, decidido desta vez a ir embora de verdade. Mas justo quando estava prestes a sair, ouviu uma voz infantil chamando-o de trás. Senhor, era a criança da mesa junto à janela. Alejandro virou-se confuso, sem entender por que aquele menino o chamava. O pequeno olhava-o com olhos grandes e curiosos e depois virou-se para a mãe, como buscando confirmação de algo. A mulher o observava agora diretamente, com uma expressão que Alejandro não soube decifrar de imediato. Não era pena nem curiosidade mórbida. Havia algo mais suave naquele olhar, algo parecido com a compreensão silenciosa entre pessoas que reconhecem a dor alheia sem necessidade de palavras. Ela trocou um olhar cúmplice com o filho, como se estivessem tomando uma decisão importante juntos. Naquele instante, Alejandro ficou paralisado no meio do caminho entre o desejo de fugir
e a estranha sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer. A mulher ergueu a mão com um gesto discreto, mas inconfundível. Não era uma saudação nem um simples reconhecimento, era uma música convite. Ela apontou com um movimento sutil da cabeça para a cadeira vazia na mesa dela e depois dedicou-lhe um pequeno sorriso que transformou completamente o rosto cansado. A criança também sorria agora, fazendo um gesto mais animado com a mão para que se aproximasse. Alejandro olhou ao redor, como se esperasse descobrir que estavam fazendo sinal para outra pessoa, mas não. Definitivamente, o estavam convidando a ele para se sentar com elas. Duas completas desconhecidas que acabavam de oferecer-lhe exatamente o que mais precisava naquele momento: um lugar na mesa. Seu primeiro instinto foi rejeitar a oferta. O que diria a gente ao vê-lo sentado com uma mulher e uma criança que claramente não eram sua família? Não seria incômodo interromper o jantar delas com a presença dele. Mas então lembrou que fazia apenas uns minutos estava parado junto à entrada, sem mesa, sem companhia, sem ninguém que se lembrasse dele no aniversário. E essas duas pessoas, sem conhecê-lo, sem saber nada sobre ele, estavam oferecendo algo que ninguém mais lhe oferecera em muito tempo. Alejandro caminhou lentamente para a mesa, sentindo que cada passo era uma decisão consciente de aceitar algo maior que uma simples cadeira. A mulher endireitou a postura enquanto ele se aproximava e a criança praticamente pulava na cadeira de emoção. Quando chegou à mesa, Alejandro ficou de pé, inseguro de como proceder numa situação tão inusual. "Boa noite", disse ele com voz mais rouca do que gostaria, pigarreando depois. A mulher sorriu-lhe com calor genuíno. "Boa noite. Perdoe se somos muito diretos, mas notamos que está esperando mesa", começou ela com voz suave, mas clara. "Temos espaço aqui e nos daria prazer compartilhar." Alejandro piscou, surpreso pela naturalidade com que ela verbalizara o que ambos sabiam ser verdade. "Não quero interromper o jantar de vocês", respondeu ele automaticamente, embora cada fibra do seu ser desejasse aceitar aquele convite. A criança balançou a cabeça vigorosamente. "Não interrompe nada, senhor. Olhe, há uma cadeira vazia bem aqui", declarou o menino, apontando o lugar com orgulho, como se fosse ele quem estivesse fazendo as honras da casa. A mulher riu suavemente ante o entusiasmo do filho. "É Lucas e eu sou Thalia", apresentou-se ela, estendendo a mão com um gesto tão natural que Alejandro não teve outra opção senão corresponder. A mão dela era quente e firme, a mão de alguém acostumada ao trabalho duro. "Alejandro", disse ele, apertando-a, sentindo um nó estranho se formando na garganta. Thalia apontou a cadeira vazia com um gesto que deixava claro que não aceitaria um não como resposta. "Por favor, sente-se. Ninguém deveria esperar tanto tempo para jantar numa sexta-feira à noite", acrescentou ela com um sorriso que continha mais sabedoria do que seus 30 e poucos anos sugeririam. Alejandro finalmente sentou-se, colocando as mãos sobre a mesa, sem saber muito bem o que fazer com elas. Lucas o observava com aquela curiosidade, sem filtros, que só as crianças podem ter. Thalia afastou o prato que estavam compartilhando para um lado e chamou o garçom com um gesto discreto da mão. Alejandro se deu conta, naquele momento, de que só haviam pedido um prato para os dois, o que falava volumes sobre a situação econômica delas, música, sem que ninguém tivesse que dizer uma palavra. Sentiu-se incômodo de música pronto, consciente da diferença abismal entre o mundo dele e o delas. O garçom se aproximou rapidamente, reconhecendo talvez que havia um novo comensal na mesa. "Desejam pedir algo mais?", perguntou o jovem garçom com profissionalismo. Alejandro abriu a boca para dizer que convidaria tudo,
que podiam pedir o que quisessem, mas Thalia se adiantou. Só um copo d'água para o senhor, por favor. Obrigada, disse ela com firmeza, mas amabilidade. O garçom assentiu e se retirou, deixando os três num silêncio que poderia ter sido incômodo, mas que estranhamente não era. Lucas quebrou música, o gelo primeiro. Também está esperando alguém, senhor Alejandro? Perguntou a criança com inocência absoluta. Música, Thalia lançou um olhar de advertência suave ao filho. Lucas, não faça perguntas pessoais. Repreendeu-o gentilmente, mas Alejandro balançou a cabeça. Não, está bem, assegurou ele, e depois olhou a criança direto nos olhos. Não estou esperando ninguém, campeão. A confissão de Alejandro pairou no ar como algo frágil que poderia se quebrar com qualquer movimento brusco. Lucas olhava-o com aqueles olhos grandes, cheios de curiosidade infantil, processando a ideia de que alguém pudesse ir sozinho a um restaurante. Thalia desviou o olhar para o prato por um momento, como se quisesse dar privacidade a esse reconhecimento tão vulnerável. O garçom voltou com um copo d'água e o colocou diante de Alejandro com discrição antes de se retirar novamente. Alejandro pegou o copo só para ter algo que fazer com as mãos, sentindo o frio do vidro contra as palmas. Lucas inclinou-se sobre a mesa com expressão pensativa. E não tem família, senhor? Perguntou a criança, com aquela honestidade brutal que só os pequenos podem expressar sem filtros. Thalia fechou os olhos brevemente, claramente querendo deter essa linha de perguntas, mas sem saber como fazê-lo sem envergonhar o filho. Alejandro respirou fundo. Música, decidindo que, se essas estranhas lhe haviam aberto a mesa, ele podia ao menos oferecer-lhes a verdade. Tenho família, Lucas, respondeu, com voz tranquila. Mas vivemos muito longe uns dos outros, quase não nos vemos mais. Thalia ergueu o olhar e os olhares dele se encontraram novamente. Havia compreensão naqueles olhos cansados, como se ela entendesse exatamente o que significava essa distância, que não era só geográfica. Às vezes, a família que escolhemos está mais perto que a de sangue, murmurou Thalia, quase para si mesma, e depois pareceu se dar conta de que dissera isso em voz alta. Corou levemente e pegou o copo de refrigerante para beber um gole. Lucas assentiu com seriedade, como se aquelas palavras tivessem um significado profundo para ele também. Alejandro sentiu curiosidade por saber que história havia atrás daquela afirmação, mas não ousou perguntar. Em vez disso, música. Lucas mudou de tema, com a facilidade típica das crianças. Hoje foi um dia muito especial para nós, senhor Alejandro, exclamou o pequeno com orgulho evidente em cada palavra. Thalia acariciou o cabelo dele com ternura, enquanto um sorriso genuíno iluminava o rosto. Conte você, meu amor. Foi sua conquista. Animou-o ela, com voz suave. Lucas endireitou-se na cadeira, radiante de felicidade. Vendi todos os doces que minha mãe preparou, anunciou como se fosse a notícia mais importante do mundo. Alejandro ergueu as sobrancelhas com interesse genuíno. Todos! Isso é muito impressionante, campeão, respondeu ele. Música, e o sorriso da criança ficou ainda maior. Lucas começou a contar, com entusiasmo, como passara toda a tarde vendendo doces do lado de fora de uma loja. Thalia observava-o com aquele amor maternal que não precisa de palavras para se expressar, evidente em cada gesto e cada olhar que dedicava ao filho. Alejandro escutava a história do pequeno vendedor e sentia algo estranho se movendo no peito. Fechara acordos milionários, negociara com empresários poderosos, mas fazia muito tempo que não via esse tipo de orgulho puro que brilhava nos olhos de Lucas. Minha mãe faz os melhores doces de coco e tamarindo de todo o Monterrey, declarou Lucas com absoluta certeza. Por isso se vendem rápido. Thalia riu suavemente e balançou a cabeça. Você exagera, meu céu. Mas obrigada.
disse ela com humildade genuína. Depois virou-se para Alejandro e acrescentou com um sorriso tímido: preparo doces tradicionais para vender. É uma forma de ajudar com as despesas enquanto busco algo mais estável. Alejandro assentiu, entendendo sem que ela tivesse que explicar mais. Esse jantar não era casual. Era uma celebração ganha com esforço, com horas de trabalho, música e o orgulho de uma criança que ajudara a mãe. E vocês, o que estão celebrando? Perguntou Lucas com aquela curiosidade que não conhecia limites. Porque as pessoas vêm aqui quando há algo especial, não é? Alejandro sentiu o peso daquela pergunta inocente. Thalia lançou um olhar de desculpas a Alejandro, claramente se preparando para repreender Lucas novamente por ser tão direto. Mas Alejandro ergueu a mão para detê-la. Não tem problema, de verdade, assegurou ele, e depois olhou a criança. Hoje é meu aniversário, Lucas. Faço 41 anos. O rosto de Lucas se iluminou como se acabasse de receber a melhor notícia do dia. É seu aniversário! Exclamou a criança com emoção genuína. Thalia observou Alejandro com uma mistura de surpresa e algo que parecia tristeza contida. E veio sozinho para celebrar, murmurou ela, não como pergunta, mas como constatação de algo que agora fazia sentido. Alejandro deu de ombros, tentando minimizar. Estou acostumado, admitiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Não é grande coisa, mas Lucas balançou vigorosamente a cabeça. Claro que é grande coisa. Os aniversários são os dias mais importantes do ano, declarou a criança com a convicção absoluta de quem ainda acredita na magia das celebrações. Thalia estendeu a mão e a colocou suavemente sobre a de Alejandro, num gesto espontâneo de consolo. O contato foi breve, mas significativo. Ninguém deveria passar o aniversário sozinho, disse Thalia, com voz firme, mas gentil. Me alegra que tenha aceitado se sentar conosco. Alejandro sentiu um nó se formando na garganta. Não lembrava a última vez que alguém se alegrara genuinamente da companhia dele sem esperar nada em troca. Lucas já tramava algo. Isso era evidente pela forma como olhava a mãe com aquela expressão de cumplicidade que os filhos desenvolvem com os pais. Mãe, podemos fazer algo especial? Sussurrou a criança alto o suficiente para Alejandro ouvir. Thalia sorriu e assentiu levemente. Vamos ver, meu amor, respondeu ela com uma piscadela. A conversa fluiu com naturalidade. Depois, música disso. Lucas contava histórias da escola com o entusiasmo de quem tem 1000 coisas para compartilhar. Thalia intervinha ocasionalmente para corrigir os exageros do filho ou adicionar detalhes que ele esquecia. Alejandro se descobriu rindo de verdade pela primeira vez em semanas, talvez música, meses. Não era a risada cortês que usava em reuniões de negócios. Era genuína, espontânea, provocada pela forma como Lucas imitava a professora ou descrevia os colegas de classe. Por um momento, sentado naquela mesa modesta junto à janela, Alejandro esqueceu quem era. Não era o empresário solitário, nem o homem que sacrificara tudo pelo sucesso. O garçom passou pela mesa e Alejandro aproveitou para pedir mais bebidas, insistindo em que ao menos o deixassem convidar os refrigerantes. Thalia aceitou com um sorriso de agradecimento, embora Alejandro notasse a forma como ela apertava o guardanapo entre os dedos, como se receber ajuda lhe custasse trabalho. Lucas estava entretido desenhando figuras na condensação do copo, quando Alejandro decidiu fazer uma pergunta que rondava a mente dele. E o pai de Lucas? Perguntou com cuidado, consciente de que poderia estar entrando em território doloroso. Thalia respirou fundo e olhou para a janela por um momento antes de responder. Lucas parou de brincar com o copo e ficou quieto. Música, a linguagem corporal mudando instantaneamente. Meu marido faleceu há 2 anos, respondeu ela com voz pausada, mas firme. Um acidente de trabalho. Foi muito repentino.
Alejandro sentiu uma pontada de culpa por ter perguntado. Sinto muito. Começou a se desculpar, mas Thalia balançou a cabeça. Não tem por que se desculpar. Já passou tempo suficiente para poder falar disso, assegurou ela com uma fortaleza que Alejandro admirou imediatamente. Lucas tomou a mão da mãe sobre a mesa e apertou com carinho. Meu pai era muito forte, disse a criança com orgulho, misturado com tristeza. Era o melhor pai do mundo, continuou Thalia, acariciando o cabelo de Lucas, e deixou o melhor filho que alguém poderia pedir. A forma como ela falava do marido falecido não tinha amargura nem ressentimento. Havia dor, claro, mas também havia aceitação e gratidão pelo tempo que tiveram juntos. Como faz? Perguntou ele antes de poder se deter. Perdão é muito pessoal. Thalia olhou diretamente nos olhos com aquele olhar que parecia ver além da superfície. Como faço? O que exatamente? Perguntou ela com genuína curiosidade. Alejandro gesticulou vagamente, buscando as palavras corretas. Sorrir dessa maneira, falar de algo tão doloroso sem que se note que está destruída por dentro, explicou ele com torpeza. Thalia soltou uma risada suave que não tinha nada de alegre, mas também não de triste. Quem diz que não estou destruída por dentro? Respondeu ela com honestidade brutal. Mas tenho um filho que precisa ver que a vida continua, que a dor não é o fim de tudo. Lucas assentiu com seriedade imprópria para a idade. Mãe chora às vezes à noite, confessou a criança sem malícia. Mas diz que as lágrimas limpam o coração. Alejandro sentiu algo se quebrando no peito. Essa mulher, que claramente lutava todo dia só para sobreviver, música, encontrara uma forma de transformar o sofrimento em lições de vida para o filho. Os primeiros meses foram terríveis. Música, admitiu Thalia. Havia dias em que não queria me levantar da cama, mas Lucas precisava de mim. E descobri que quando você escolhe se levantar por alguém mais, mesmo sendo a última coisa que quer fazer, algo dentro de você também se fortalece. Alejandro escutava cada palavra como se fossem revelações de um mundo que nunca conhecera. Ele enfrentara desafios empresariais, crises financeiras, negociações difíceis, mas nunca tivera que transformar dor pura em combustível para seguir em frente. Aprendi a converter o cansaço em coragem, continuou, música, Thalia, com voz suave. Porque se me permitisse ficar no cansaço, não ia poder dar a Lucas o que merece. A criança olhava a mãe com adoração absoluta. Minha mãe é a pessoa mais valente que conheço, declarou Lucas com total convicção. Alejandro não pôde fazer mais que assentir em acordo. Acho que seu filho tem razão, disse Alejandro com sinceridade. O que fez é extraordinário. Thalia corou levemente ante o elogio. Não sou extraordinária. Só sou uma mãe, fazendo o que todas as mães fazem, sobreviver pelos filhos, respondeu ela com humildade genuína. Mas Alejandro sabia que isso não era totalmente certo. Conhecera pessoas com muito mais dinheiro e recursos que haviam colapsado ante muito menos. A conversa derivou então para territórios mais leves. Lucas contou como ele e a mãe jogavam jogos inventados quando não tinham dinheiro para sair. Thalia compartilhou anedotas dos primeiros intentos de Lucas de ajudá-la a vender doces quando comia mais do que vendia. Alejandro se descobriu compartilhando também coisas que normalmente não contava a ninguém. Falou de como construir a empresa do zero, das noites sem dormir e das decisões difíceis, mas enquanto falava se deu conta de algo perturbador. Todas as histórias dele eram sobre trabalho, sobre sucesso, sobre conquistas mensuráveis em dinheiro. Não tinha anedotas sobre risadas compartilhadas ou momentos de conexão humana real. Thalia pareceu notar essa realização no rosto dele. O sucesso pode ser muito solitário, murmurou ela com compreensão. Não sabia o quanto até este momento, admitiu Alejandro com voz apenas audível. Lucas
observava-o com aquela atenção particular das crianças, quando sentem que os adultos estão dizendo algo importante. Minha mãe diz que o dinheiro não pode comprar abraços verdadeiros, compartilhou a criança com inocência. É verdade isso, senhor Alejandro? Alejandro sentiu um peso enorme no peito ante aquela pergunta tão simples e tão devastadora. É completamente verdade, campeão, respondeu ele, com voz quebrada. Sua mãe é muito sábia. Thalia estendeu a mão novamente e desta vez a manteve sobre a de Alejandro um pouco mais de tempo. Todos temos nossas batalhas, disse ela com gentileza. As suas são diferentes das música minhas, mas não por isso doem menos. Alejandro olhou aquela mão sobre a sua, pequena e trabalhada, mas oferecendo mais consolo do que recebera em anos. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu julgado pelo sucesso nem pelo fracasso no pessoal. Simplesmente se sentiu visto como o homem comum que era, debaixo de todos os títulos e contas bancárias, visto como alguém que também precisava de um gesto amável no aniversário. E naquela mesa modesta junto à janela, algo no interior dele começou a mudar de formas que ainda não podia compreender completamente. Alejandro estava tão absorto na conversa que não notou quando Lucas fez um sinal discreto ao garçom que passava perto da mesa. A criança sussurrou algo no ouvido do jovem empregado, que assentiu com um sorriso cúmplice antes de se afastar rapidamente. Thalia também não pareceu notar, ocupada em explicar a Alejandro como aprender as receitas de doces tradicionais, música da avó materna. Ela dizia que cada doce levava um pedacinho de amor. Contava a Thalia com nostalgia, por isso sabiam melhor que os das lojas. Lucas, música, assentia enquanto escutava a mãe, mas os olhos brilhavam com algo mais que simples acordo. Havia emoção contida na expressão dele, como se soubesse algo que os adultos ainda não descobriam. Alejandro compartilhava algumas memórias da própria infância, coisas que não lembrava há anos. Falava das tardes na casa da avó, do cheiro de tortilhas recém-feitas, de tempos mais simples. Às vezes acho que troquei tudo o que era bom por coisas que pensei que me fariam feliz, refletiu Alejandro em voz alta. Thalia observava-o com atenção, sem interromper. Nunca é tarde para recuperar o que importa, murmurou ela com convicção. O garçom apareceu então da cozinha caminhando com cuidado, enquanto segurava uma pequena bandeja. Sobre a bandeja havia um bolinho redondo, não maior que um prato de sobremesa, decorado com simplicidade, mas com evidente carinho. E no centro brilhava uma velinha acesa, a chama se movendo suavemente com o ar do restaurante. O garçom se aproximou da mesa e colocou o bolo diante de Alejandro com um sorriso amável. Cortesia da sua companhia, anunciou o jovem apontando para Lucas, que praticamente pulava na cadeira de emoção. Alejandro ficou paralisado, olhando aquele pequeno bolo com a velinha solitária. Thalia levou uma mão à boca, claramente surpresa pela iniciativa do filho. Lucas, quando pediu isso? Perguntou ela com voz suave. A criança sorriu com orgulho. Quando você foi ao banheiro há pouco, mãe? Dei ao garçom o dinheiro que guardei das vendas, explicou Lucas com naturalidade, porque ninguém deveria apagar a velhinha sozinho no aniversário. As palavras da criança atingiram Alejandro como um soco direto no coração. Sentiu um ardor repentino nos olhos e teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. Essa criança pequena, que mal o conhecia, usara o dinheiro que tanto esforço lhe custara ganhar. Lucas, não precisava, começou Alejandro com voz trêmula, música, mas a criança balançou a cabeça. Claro que precisava, insistiu Lucas com aquela certeza absoluta das crianças. O senhor está sozinho no aniversário, isso não está certo. Thalia olhava o filho com lágrimas nos olhos, claramente orgulhosa do coração generoso que batia naquele peito pequeno. Depois virou-se para Alejandro
e dedicou-lhe um sorriso que continha compreensão, ternura, música e algo mais que ele não soube identificar. Meu filho tem o coração maior que conheci, murmurou ela, com voz carregada de emoção. Às vezes me pergunto de onde tirou tanta bondade. Lucas deu de ombros como se o que fizera fosse a coisa mais normal do mundo. Você me ensinou, mãe. Disse que compartilhar o pouco é melhor que não compartilhar nada, lembrou a criança com simplicidade. Alejandro não conseguia tirar os olhos daquela velhinha que seguia queimando, iluminando a mesa com sua luz pequena, mas persistente. As pessoas nas mesas próximas começaram a notar o que estava acontecendo. Algumas sorriam, outras sussurravam entre si. O ambiente do restaurante pareceu ficar mais quente de repente. Tem que pedir um desejo antes de soprar, lembrou Lucas com urgência. É muito importante. Thalia riu suavemente entre lágrimas. Escute o especialista em aniversários, brincou ela com ternura. Alejandro fechou os olhos, tentando pensar num desejo. Toda a vida desejara coisas materiais, metas profissionais, sucessos mensuráveis. Mas naquele momento, com aquele bolinho modesto diante dele e aquelas duas pessoas que lhe deram mais em uma hora, que muitos em anos, só pôde desejar uma coisa. Desejou nunca esquecer aquela noite. Não esquecer como se sentia ser visto de verdade. Não esquecer que a riqueza maior não estava nas contas bancárias, mas em gestos como esse. Abriu os olhos e olhou Lucas, que o observava com expectação. Já pediu o desejo? Perguntou a criança ansiosa. Alejandro assentiu sem confiar na voz para responder. Depois soprou a velhinha com suavidade e a pequena chama se apagou, deixando uma coluna fina de fumaça. Algumas pessoas nas mesas próximas aplaudiram espontaneamente. Lucas aplaudiu também, radiante de felicidade. Thalia aplaudia com lágrimas correndo livremente pelas bochechas. Agora... E Alejandro simplesmente ficou ali sentado, olhando aquele música-bolo, incapaz de controlar as lágrimas que finalmente escaparam dos olhos. Obrigado. Conseguiu sussurrar com voz quebrada. Nunca ninguém havia... Mas não pôde terminar a frase. Não havia palavras suficientes. Lucas levantou-se da cadeira e rodeou a mesa para abraçar Alejandro com aquela espontaneidade. O abraço da criança foi breve, mas continha todo o calor do mundo. Quando Lucas voltou ao lugar, Alejandro secou os olhos com o guardanapo. Música, sem se importar mais com quem pudesse vê-lo chorar. Perdoem, desculpou-se com voz rouca. É que faz muito tempo que ninguém faz algo assim por mim. Thalia estendeu a mão sobre a mesa e Alejandro a tomou sem duvidar. Não tem que se desculpar por sentir, disse ela com firmeza. As lágrimas também são uma forma de valentia. Lucas, música, cortou um pedaço do bolo e o colocou num pratinho pequeno que o garçom deixara. Tem que provar, senhor Alejandro. Está muito gostoso, animou a criança, empurrando o prato para ele. Alejandro pegou o garfo com mão trêmula e provou uma mordida. Era um bolo simples de baunilha, nada elaborado nem caro, mas para ele sabia a esperança, a bondade humana, a tudo o que estivera buscando sem saber. É o melhor bolo que provei na vida, declarou Alejandro com absoluta sinceridade. Música. E não estava exagerando. Lucas sorriu satisfeito. Eu também quero um pedaço, pediu a criança com entusiasmo. Alejandro cortou porções para os três, música, e as repartiu com cuidado. Comeram em silêncio por uns momentos, mas era um silêncio confortável, cheio de compreensão mútua. Nenhum deles sabia naquele instante que aquele bolo era só o começo de algo muito maior. Quando terminaram o bolo, música, Alejandro sentiu que precisava fazer algo, qualquer coisa, para expressar a gratidão que o abrumava por completo. Não podia simplesmente se levantar e ir embora, como se aquela noite fosse um jantar comum e corrente. Buscou a carteira no bolso interno do paletó, enquanto pensava na melhor forma de abordar
o que estava prestes a propor. Thalia e Lucas conversavam sobre se fora boa ideia gastar o dinheiro das vendas no bolo, e a criança defendia a decisão com argumentos que faziam a mãe sorrir. Foi o melhor uso que pôde dar a esse dinheiro, meu amor, assegurava Thalia, acariciando o rosto do filho. Alejandro colocou a carteira sobre a mesa e tirou várias tarjetas, música, buscando a correta. Por favor, deixem-me fazer algo, interrompeu ele com voz firme, mas amável. Quero pagar toda a conta, a de vocês e qualquer outra coisa que quiserem pedir. O ambiente na mesa mudou instantaneamente. Thalia parou de sorrir e a expressão ficou mais séria, embora não hostil. Lucas olhava entre os dois adultos, sentindo a tensão, mas sem compreendê-la totalmente. Não é necessário, Alejandro, música respondeu Thalia com voz pausada. Já compartilhamos a mesa com o senhor, isso é suficiente. Mas Alejandro balançou a cabeça. Não entende. Vocês me deram algo inestimável esta noite, insistiu ele. Por favor, permitam-me ao menos fazer isso. Thalia respirou fundo e olhou o filho antes de se dirigir novamente a Alejandro. Havia dignidade na postura dela, na forma como endireitava os ombros antes de falar. Aprecio muito a oferta, de verdade, começou ela com um tom firme. Mas nós também temos nosso orgulho. Viemos aqui com nosso próprio dinheiro para celebrar a conquista de Lucas. Alejandro sentiu como se acabasse de cometer um erro terrível, embora não soubesse qual. Não quis ofender, apressou-se a dizer. Só queria agradecer. Thalia ergueu uma mão para detê-lo, mas o gesto não era brusco. Era gentil. Sei que não quis ofender, tranquilizou-o ela. Mas tem que entender algo. Nós não precisamos de caridade. Música, precisamos de respeito. E o respeito vem de reconhecer que podemos cuidar de nós mesmos. Lucas observava a mãe com admiração, claramente acostumado a ouvi-la defender a dignidade. Alejandro guardou a tarjeta de volta na carteira, sentindo-se torpe e deslocado. Tem razão. Sinto muito, admitiu ele com humildade genuína. Não pensei que pudesse soar como caridade. Thalia suavizou a expressão e dedicou-lhe um pequeno sorriso. Não se desculpe, sei que veio de bom coração, assegurou ela. Mas deixe-me explicar algo que aprendi nesses 2 anos. Quando se perde o parceiro e fica sozinha com um filho, todo mundo quer ajudar. Música, continuou Thalia com voz tranquila, e no começo aceita essa ajuda porque precisa desesperadamente, mas chega um momento em que percebe que, se continua aceitando, perde algo muito importante. Alejandro escutava com atenção total, compreendendo que essa era uma lição que precisava aprender. Perde a capacidade de se ver como alguém capaz. Explicou Música a ela. Começa a se definir pelo que perdeu, não pelo que ainda tem. E eu não quero que Lucas cresça vendo a mãe como alguém que só recebe. Quero que me veja lutando, ganhando minhas próprias batalhas. A criança tomou a mão da mãe sobre a mesa e apertou com carinho. Você é a mais forte, mãe, murmurou Lucas com orgulho absoluto. Thalia beijou a testa dele com ternura. Alejandro sentiu algo profundo se movendo no peito. Uma admiração que ia além do racional. Mas há algo que sim pode fazer por nós, acrescentou Thalia depois de um momento. Algo que não tem preço. Alejandro inclinou-se para a frente com interesse. O que for, respondeu ele com sinceridade. Thalia sorriu com calor. Aceite isso como nosso presente de aniversário para o senhor, disse ela com voz suave, mas firme. Esse jantar, esse momento, esse bolo que Lucas comprou com tanto amor. As palavras de Thalia caíram sobre Alejandro como uma revelação. Ela não estava rejeitando a ajuda por orgulho vazio ou teimosia. Estava oferecendo algo muito mais valioso que qualquer coisa que ele pudesse comprar com dinheiro. Estava oferecendo o presente de ser generosa, de dar da escassez, de escolher a bondade sobre a comodidade.
Está me dizendo que isso é meu presente de aniversário? Perguntou Alejandro com voz quebrada pela emoção. Thalia assentiu com lágrimas brilhando nos olhos. Sim, porque o Senhor nos deu o presente da sua companhia na nossa celebração, respondeu ela. E nós lhe damos o presente da nossa companhia na sua. Lucas aplaudiu como se acabasse de resolver o enigma mais importante do mundo. Isso é justo, exclamou a criança feliz. Todos ganhamos. Alejandro sentiu as lágrimas correndo livremente pelo rosto agora, sem se importar, música, com quem pudesse vê-lo chorar. Essa mulher acabara de ensinar-lhe algo que todos os anos de sucesso não haviam conseguido. Lhe ensinara que receber com gratidão era tão importante como dar com generosidade, que permitir que outros fossem bondosos também era um presente. Aceito, murmurou Alejandro com voz apenas audível. Aceito o presente de vocês e é o melhor que recebi em 41 anos. Thalia estendeu ambas as mãos sobre a mesa e Alejandro as tomou. Lucas colocou as mãozinhas sobre as dos dois adultos, criando um círculo de conexão humana no primo música, meio do restaurante agitado. Permaneceram assim por vários segundos, sem necessidade de palavras, para expressar o que todos sentiam. Alejandro compreendeu, naquele instante, que aquela noite mudara algo fundamental no interior dele. Já não podia seguir medindo o valor das coisas só pelo música-preço. Já não podia ignorar que a verdadeira riqueza estava em momentos como este. O garçom se aproximou discretamente com a conta e a colocou no centro da mesa. Thalia pegou-a antes que Alejandro pudesse sequer tentar alcançá-la. É nossa conta, lembrou ela com firmeza, mas sem dureza. Nosso presente para o senhor. Alejandro ergueu as mãos em sinal de rendição, embora sorrisse através das lágrimas. Entendido. Música, respondeu ele. E nunca esquecerei esse presente. Nunca. Lucas sorriu, satisfeito de que tudo tivesse ficado claro. Thalia guardou a carteira modesta e começou a contar as notas com cuidado, verificando se tinha o suficiente para cobrir tudo, incluindo a gorjeta. Alejandro observava cada movimento, gravando essa cena na memória para sempre, porque aquela noite acabara de ensinar-lhe que, às vezes, o presente maior é permitir que alguém mais seja generoso com você, mesmo quando tem menos. Se está gostando dessa história, não esqueça de dar like nesse vídeo. É importante para nós. A conta estava paga e o momento da despedida se aproximava inevitavelmente, enchendo Alejandro de uma ansiedade que não sentia há anos. Não queria que aquela noite terminasse. Não queria voltar ao apartamento vazio e à vida, música solitária, depois de ter provado o que significava uma verdadeira conexão humana. Thalia guardava a carteira com movimentos lentos, como se ela também não tivesse pressa para terminar esse encontro inesperado. Lucas bocejava discretamente, cansado depois de um dia longo vendendo doces e de todas as emoções do jantar. Acho que alguém precisa da cama, comentou Thalia, acariciando o cabelo do filho com ternura. Lucas balançou a cabeça vigorosamente, embora outro bocejo o traísse imediatamente. Não estou com sono, mãe, protestou, música, a criança sem muita convicção. Alejandro sorriu, ante a resistência típica das crianças a admitir o cansaço. Teve um dia muito longo, campeão, disse Alejandro com suavidade. Vendeu todos os doces e, além disso, fez muito feliz um desconhecido. Isso merece um bom descanso. Lucas olhou-o com olhos brilhantes. De verdade o fizemos feliz? Perguntou a criança, com aquela necessidade de confirmação que os pequenos têm. Alejandro assentiu com total sinceridade. Mais do que podem imaginar, assegurou ele com voz carregada de emoção. Esse foi o melhor aniversário da minha vida. Thalia se levantou e ajudou Lucas a descer da cadeira, alisando a roupa da criança com aqueles gestos automáticos que só as mães têm.
Alejandro também se levantou, sentindo o peso da iminente separação como uma pedra no peito. Não podia deixar que simplesmente fossem embora assim, desaparecendo na noite de Monterrey, sem nenhuma forma de voltar a conectar. Esperem, disse Alejandro com urgência repentina. Posso pedir o número de telefone dela? Thalia olhou-o surpresa, claramente não esperando esse pedido. Lucas sorriu amplamente, emocionado ante a perspectiva. Claro que sim, respondeu a criança antes que a mãe pudesse dizer algo. Thalia riu suavemente ante o entusiasmo de Lucas. Deixe eu falar, meu amor. Reprimiu-o com doçura antes de se dirigir a Alejandro. Não tenho certeza se é boa ideia. Alejandro sentiu uma pontada de pânico ante a possibilidade de que ela rejeitasse. Por favor, insistiu ele com voz suplicante. Não quero perder o contato com vocês. Essa noite significou muito para mim. Thalia hesitou, mordendo o lábio inferior enquanto considerava o pedido. Não nos conhecemos realmente. Música, apontou ela com cautela razoável. Só compartilhamos um jantar. Mas havia algo no tom dela que sugeria que ela também sentia. Música, que isso fora mais que só compartilhar uma mesa. Tem razão, não nos conhecemos, admitiu Alejandro. Mas gostaria de conhecê-los. Se vocês também quiserem, claro, não quero pressioná-los. Lucas puxava a mão da mãe com insistência. Diz que sim, mãe. O senhor Alejandro é muito amável, suplicava a criança. Thalia olhou o filho e depois de novo Alejandro, claramente debatendo internamente. Havia precaução nos olhos dela, mas também algo mais, talvez, a mesma curiosidade que Alejandro sentia. Tá bem, cedeu finalmente com um pequeno sorriso, mas só porque Lucas insiste e porque acho que o senhor é genuíno. Alejandro sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase o mareou. Tirou o celular, com mãos trêmulas, enquanto Thalia, música, ditava o número. Guardou imediatamente com o nome completo e acrescentou uma nota que dizia à mulher do bolo para nunca esquecer. Vou mandar uma mensagem agora para que tenha meu número também, disse Alejandro enquanto escrevia rapidamente. O telefone de Thalia vibrou na bolsa segundos depois. Ela tirou e leu a mensagem com um sorriso. Recebido, confirmou, guardando o telefone novamente. Lucas pulava de emoção ao lado. Agora podemos falar quando quisermos, celebrou a criança com alegria. Caminharam juntos para a saída do restaurante. Música, nenhum com pressa real, nem para chegar à porta. O ar noturno de outubro os recebeu fresco e agradável quando finalmente saíram. A rua estava iluminada por postes que projetavam sombras suaves no pavimento. Alguns outros clientes saíam também, conversando animadamente sobre as próprias noites. Onde estacionou? Perguntou Alejandro, olhando ao redor. Música. Thalia trocou um olhar rápido com Lucas. Viemos de ônibus, respondeu ela com naturalidade, sem vergonha, mas também sem orgulho. O ponto está a 2 quadras daqui. Alejandro franziu o senho com preocupação genuína. Deixem-me levá-los para casa, por favor, ofereceu imediatamente. Música. Meu carro está aqui perto. Thalia balançou a cabeça firmemente. Já falamos disso, Alejandro. Não precisamos. Música. Mas ele ergueu ambas as mãos em gesto de paz. Não é caridade, Thalia, é segurança, argumentou com voz séria. Já é tarde e não me sentiria tranquilo sabendo que estão esperando o ônibus a essa hora. Por favor. Lucas olhava entre os 2 adultos, claramente esperando que a mãe aceitasse. Thalia suspirou, considerando a oferta com cuidado. Só porque já é tarde, aceitou finalmente. E porque Lucas está cansado. Obrigada. Alejandro sentiu outra onda de alívio. Música. Pelo menos poderia se assegurar de que chegassem seguras em casa antes de voltar à própria solidão. Caminharam juntos até onde estava estacionado o veículo dele. Música, um carro elegante, mas não ostensivo.
Alejandro abriu a porta traseira para Lucas, que subiu com emoção evidente. Depois abriu a porta do copiloto para Thalia, que aceitou o gesto com um sorriso de agradecimento. Quando Alejandro sentou no banco do motorista, uma estranha sensação de completude o invadiu, como se essas duas pessoas pertencessem ali no carro dele, na vida dele. Para onde? Perguntou, ligando o motor. Thalia deu o endereço, um bairro que Alejandro conhecia como zona de trabalhadores, de famílias que lutavam dia a dia. O trajeto começou em silêncio confortável, com Lucas meio dormindo no banco traseiro. Alejandro dirigia devagar, sem pressa para que esse momento terminasse. Tenho que te dizer algo, murmurou Thalia de repente, quebrando o silêncio. Alejandro olhou-a de soslaio, sem deixar de prestar atenção na estrada. Diga, animou-a com suavidade. Thalia respirou fundo antes de continuar. Hoje quase não viemos ao restaurante, confessou com voz pausada. Estava exausta depois de ajudar Lucas com as vendas o dia todo. Queria só chegar em casa e dormir. Mas algo dentro de mim disse que tinha que ficar, que havia uma razão para estar ali essa noite. As palavras de Thalia pairaram no ar do carro como uma revelação que ambos precisavam processar em silêncio por uns momentos. Alejandro sentiu um calafrio percorrer a espinha, não de frio, mas de reconhecimento profundo de que algo maior que eles orquestrara esse encontro. Manteve os olhos na estrada, mas podia sentir a intensidade do que ela acabara de compartilhar. Eu também senti isso, admitiu ele com voz apenas audível. Quando estava prestes a ir embora do restaurante, algo me deteve, como se uma voz interna me dissesse para esperar. Thalia virou-se para olhá-lo com olhos brilhantes na penumbra do carro. De verdade? Perguntou ela com assombro genuíno. Alejandro assentiu enquanto virava numa esquina, seguindo as indicações que ela dera. Se tivesse ido embora 5 minutos antes, nunca teria visto a mesa de vocês, refletiu ele. Nunca teria recebido esse gesto seu, nunca teria conhecido Lucas. Thalia abraçou a si mesma como se, de repente, sentisse frio. Minha avó costumava dizer que não existem casualidades, música. Murmurou com voz suave, que tudo o que parece acidente é, na verdade, destino disfarçado. Alejandro considerou essas palavras com seriedade. Nunca acreditei nessas coisas, confessou. Sempre pensei que tudo era resultado de decisões e esforço, mas essa noite me faz questionar tudo. Às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, continuou Thalia com convicção, mesmo quando não entendemos no momento. Eu perdi meu marido e pensei que minha vida acabara, mas Lucas precisava de mim. E isso me obrigou a ser mais forte do que jamais imaginei. Alejandro escutava cada palavra como se fossem peças de um quebra-cabeça que finalmente começava a tomar forma. E eu construí todo um império, mas perdi tudo mais no processo, acrescentou ele com amargura. Até essa noite não me dera conta de quão vazio estava realmente. Lucas se mexeu no banco traseiro, meio dormindo, mas ainda consciente. Já chegamos? Perguntou a criança com voz sonolenta. Thalia virou-se para trás com ternura. Quase, meu amor. Descanse um pouco mais. Tranquilizou-o. Alejandro reduziu a velocidade ao entrar no bairro que Thalia indicara. As ruas eram mais estreitas ali, as casas mais modestas, mas bem cuidadas. Havia roupa estendida em alguns balcões e vasos com flores nas janelas. Era um bairro que falava de comunidade, música de famílias que se conheciam entre si. É aquela casa, apontou Thalia para uma construção pequena, mas limpa, com uma porta azul desgastada. A da porta azul. Alejandro estacionou diante da casa e desligou o motor. O silêncio repentino pareceu amplificar tudo. Obrigada por nos trazer, disse Thalia, desabotoando o cinto de segurança, mas sem fazer movimento para sair ainda. Alejandro virou-se no banco para olhá-la diretamente.
Obrigado a você por tudo, respondeu ele com intensidade. Pelo gesto, pela companhia, pelas lições, por me permitir ser parte da celebração de vocês. Thalia sorriu com calor. Foram nossas graças por nos fazer parte da sua, corrigiu ela com doçura. Lucas se espreguiçou no banco traseiro e inclinou-se para a frente entre os dois bancos dianteiros. Vamos nos ver de novo, Sr. Alejandro? Perguntou a criança com esperança evidente na voz. Alejandro olhou Thalia, buscando permissão antes de responder. Ela assentiu levemente. Adoraria, assegurou Alejandro à criança. Se sua mãe concordar, claro. Thalia estendeu a mão e Alejandro a tomou. Esse gesto que já estava se tornando familiar entre eles. Estaria bem, aceitou ela. Acho que essa amizade mal está começando. Lucas celebrou com um pequeno grito de vitória. Música, que os fez rir a ambos. Alejandro ajudou Thalia a descer Lucas do carro, que já estava completamente acordado de novo com a emoção. Despediram-se com abraços. Lucas primeiro, com o entusiasmo habitual, música, e depois Thalia, com mais reserva, mas igual calor. Cuidem-se muito, disse Alejandro, vendo-os caminhar para a porta azul. Thalia virou-se antes de entrar. O senhor também, e feliz aniversário mais uma vez. Respondeu com um último sorriso antes de desaparecer dentro da casa com Lucas. Alejandro permaneceu parado ao lado do carro por vários minutos, olhando aquela porta azul como se quisesse memorizar cada detalhe. Depois, finalmente, subiu no veículo e começou o caminho de volta ao apartamento na zona elegante de Monterrey. O contraste entre os dois mundos nunca lhe parecera tão evidente nem tão perturbador. Chegou ao prédio moderno com estacionamento subterrâneo e hall de mármore. Subiu no elevador silencioso até o andar dele e abriu a porta do apartamento espaçoso e vazio. Tudo estava exatamente como deixara, impecável, ordenado, frio. Tirou o paletó e pendurou com cuidado antes de caminhar até a janela que dava para a cidade iluminada. Monterrey brilhava lá embaixo com milhares de luzes, cada uma representando uma vida, uma história, e pela primeira vez em muito tempo, Alejandro se sentiu conectado àquela humanidade que pulsava nas ruas. Tirou o telefone, música, e olhou o número de Thalia salvo ali. Queria escrever-lhe, mas não sabia o que dizer, que não soasse intenso demais ou desesperado. Finalmente escreveu algo simples. Cheguei bem em casa. Música. Espero que vocês também. Obrigado mais uma vez por essa noite inesquecível. Pressionou enviar e deixou o telefone sobre a mesa sem esperar resposta imediata. Mas o telefone vibrou apenas minutos depois. Chegamos bem. Lucas já está dormindo, mas antes me fez prometer que o deixaria falar com você em breve. Eu também quero agradecer. Essa noite foi especial para todos. Alejandro sorriu, lendo a mensagem, sentindo um calor se expandir no peito. Respondeu rapidamente. Adoraria falar com Lucas quando quiser. E com você também, claro. Música. Posso te escrever amanhã? A resposta de Thalia chegou quase imediatamente. Gostaria disso. E assim, começou algo que nenhum dos dois antecipara, mas que ambos precisavam desesperadamente. Nos dias seguintes, Alejandro e Thalia trocaram mensagens com frequência crescente. No começo, eram conversas superficiais sobre o dia, música sobre o clima, sobre pequenas anedotas, mas, gradualmente, foram se aprofundando, compartilhando medos e sonhos, música, que normalmente guardavam para si mesmos. Alejandro contou-lhe sobre a pressão de manter a empresa bem-sucedida, sobre as noites de insônia, preocupando-se com decisões que afetavam centenas de funcionários, sobre como o sucesso, música, o isolara mais do que jamais imaginara possível. Thalia compartilhou suas lutas diárias, o medo constante de não poder prover o suficiente para Lucas, a solidão das noites quando a criança dormia. As conversas noturnas se tornaram o momento favorito do dia de Alejandro.
Depois de longas jornadas no escritório, tomando decisões que moviam milhões de pesos, o único que realmente esperava era ver a mensagem de Thalia aparecer na tela. Às vezes eram textos longos, outras vezes só uma saudação breve, mas cada um significava que ela pensara nele, que ele existia na mente de alguém além das reuniões de negócios. Uma noite, Thalia enviou uma foto de Lucas, mostrando orgulhoso um desenho que fizera na escola. Era um desenho simples de 3 pessoas ao redor de uma mesa com um bolo. Me desenhou a mim, a ele e música a você, dizia a mensagem de Thalia. Diz que foi o melhor dia da vida dele. Alejandro olhou aquele desenho com lágrimas nos olhos. Uma criança de 9 anos o incluíra em uma das melhores lembranças. Ele, que sempre se sentira invisível no que realmente importava, agora era parte da história de alguém. Para mim, também foi o melhor dia, respondeu com total honestidade, e assim, mensagem após mensagem, conversa após conversa, algo ia crescendo entre eles, algo que nenhum ousava nomear ainda, mas que ambos sentiam com certeza crescente. Alejandro começou a medir os dias, não por conquistas profissionais, mas pelo momento em que veria o nome de Thalia iluminar a tela e, pela primeira vez em 41 anos, entendeu que estivera procurando nos lugares errados todo esse tempo. Depois de 2 semanas de mensagens constantes, Alejandro finalmente reuniu coragem para dar o passo seguinte. Era uma manhã de sábado, quando escreveu a mensagem que ensaiara mentalmente durante dias. Música. Gostaria que saíssemos para algum lugar? Você, Lucas e eu, nada formal, só passar tempo juntos. Ficou olhando a tela com o coração acelerado, como um adolescente esperando resposta do primeiro amor. A resposta de Thalia chegou depois de uns minutos que pareceram horas. Adoraria. Lucas também. O que tinha em mente? Alejandro sorriu com alívio. Pesquisara lugares apropriados para uma criança, evitando qualquer coisa ostentosa demais que pudesse deixar Thalia desconfortável. Finalmente, sugeriu o Parque Fundidora, um espaço aberto onde podiam caminhar, conversar e onde Lucas poderia brincar sem restrições. Concordaram em se encontrar no domingo à tarde. Alejandro mal dormiu aquela noite, nervoso de uma forma que não lembrava ter experimentado antes. Trocou de roupa 3 vezes antes de sair, buscando algo casual que não gritasse a diferença econômica entre eles. Chegou ao ponto de encontro 15 minutos antes, esperando junto à entrada principal do parque. O sol de outubro caía suave sobre Monterrey, música, e as famílias já enchiam o espaço verde com risadas e conversas. Então os viu. Música. Thalia caminhava de mãos dadas com Lucas, ambos vestidos com simplicidade, mas limpeza impecável. Quando Lucas o reconheceu, a criança soltou a mão da mãe e correu para ele com os braços abertos. Alejandro agachou-se para receber o abraço do pequeno, sentindo um calor que não sabia que estivera sentindo falta. Thalia chegou depois, sorrindo com aquele brilho nos olhos que Alejandro aprendera a reconhecer nas conversas noturnas. Chegamos pontuais, anunciou ela com orgulho suave. Alejandro se levantou e por um momento hesitou se devia abraçá-la também. Ela resolveu a dúvida, dando o primeiro passo, oferecendo um abraço breve, mas significativo. Me alegra muito vê-los, disse Alejandro com sinceridade absoluta. Lucas praticamente pulava de emoção. Mãe diz que podemos ir ver os patos, exclamou a criança, apontando para o lago artificial do parque. Alejandro riu ante o entusiasmo. Então, vamos ver esses patos, respondeu, oferecendo a mão à criança. Lucas pegou sem duvidar. Thalia caminhava do outro lado de Lucas, os 3 formando uma pequena corrente humana, enquanto se adentravam no parque. Alejandro se sentia estranhamente completo naquele momento simples. Não estavam num restaurante elegante, nem em lugar impressionante. Só estavam caminhando num parque público,
num domingo à tarde e era perfeito. Música, chegaram ao lago, onde vários patos nadavam preguiçosamente. Música, Lucas os observava fascinado, enquanto Thalia e Alejandro se sentavam num banco próximo. Tenho que te dizer algo, começou Alejandro, depois de um momento de silêncio confortável. Thalia virou-se para olhá-lo com atenção. Diga, animou-o com suavidade. Alejandro respirou fundo, buscando as palavras corretas para expressar algo que crescera no interior dele desde aquela noite no restaurante. Essa noite, quando você e Lucas me convidaram para a mesa de vocês, algo mudou em mim, confessou, olhando o lago. Não foi só que me deram companhia no aniversário, foi a forma como fizeram. Thalia esperou pacientemente que continuasse, sem interromper. Toda a minha vida medi o sucesso em números, continuou ele, enquanto dinheiro tinha, quantos negócios fechava, quão grande era a empresa. Pensava que isso era a riqueza, mas vocês me ensinaram algo diferente. Lucas voltou correndo para eles com uma pena de pato que encontrara na grama. Olhem o que achei, mostrou a criança, orgulhosa. Thalia examinou com interesse genuíno. Música. É muito bonita, meu amor. Guarde bem, disse ela, beijando a testa dele. Lucas voltou a correr para o lago com o tesouro. Alejandro observava a cena com uma mistura de ternura e melancolia. Me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que se tem. Continuou. Está no que se está disposto a compartilhar quando se tem pouco. Thalia olhava-o agora com atenção total, os olhos brilhando com emoção contida. Alejandro virou-se para enfrentá-la diretamente, querendo que ela visse a sinceridade no rosto dele. Você compartilhou a mesa quando só tinham um prato para dois, disse com voz carregada. Lucas gastou o dinheiro que tanto esforço lhe custara ganhar num bolo para um estranho. Vocês me deram tempo, atenção, bondade e não esperavam nada em troca. Thalia piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Só fizemos o que sentíamos correto, murmurou ela, com voz trêmula. Alejandro balançou a cabeça. Fizeram muito mais que isso, música, insistiu. Me lembraram que ser humano não se trata de acumular coisas, trata-se de conectar com outras pessoas, de ver a dor alheia e escolher aliviá-la, mesmo que seja com algo pequeno. Thalia finalmente deixou as lágrimas correrem livremente pelas bochechas. Você também nos deu muito, respondeu ela, tomando a mão dele. Nos deu respeito. Não nos tratou como caridade, nem como projeto. Nos viu como iguais. Alejandro apertou a mão dela com ternura. Porque é o que são. Meus iguais, meus superiores em muitas formas, admitiu com humildade genuína. Ficaram assim por um momento, mãos entrelaçadas, olhando-se com compreensão profunda do que estava crescendo entre eles. Lucas voltou correndo de novo, desta vez trazendo um galho interessante que descobrira. Os dois adultos riram entre lágrimas, secando os olhos rapidamente para não preocupar a criança. Passaram o resto da tarde explorando o parque. Alejandro comprou sorvetes para os três, insistindo que era só um detalhe pequeno, música e não caridade. Brincaram nos balanços com Lucas, Alejandro empurrando a criança cada vez mais alto, enquanto as risadas enchiam o ar. Thalia observava de um banco próximo, sorrindo com uma felicidade que fazia tempo não sentia. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, sentaram-se os três na grama para observar o entardecer. Lucas deitou-se entre os dois adultos. Música, exausto, mas feliz. Esse foi o melhor dia, murmurou a criança com voz sonolenta. Alejandro olhou Thalia, por cima da cabeça de Lucas. Para mim também, disse ele com voz suave. Thalia sustentou o olhar. Para mim também, repetiu ela quase num sussurro. E naquele momento, sentados na grama de um parque público, enquanto o sol se ocultava sobre Monterrey,
Os três entenderam que isso era mais música que amizade. Era o começo de algo que poderia mudar as vidas deles para sempre. Alejandro sentiu uma paz que nunca experimentara antes. Não precisava impressionar ninguém com luxos, nem demonstrar sucesso com gestos grandiosos, porque finalmente encontrara pessoas que o valorizavam simplesmente por ser quem era. Os meses que se seguiram àquele dia no parque foram uma revelação constante para Alejandro. Seus encontros com Thalia e Lucas se tornaram cada vez mais frequentes, cada vez mais naturais. Já não eram eventos planejados, mas parte orgânica das vidas deles. Alejandro aprendeu a desfrutar das coisas simples que antes ignorava. Ajudar Lucas com a lição de matemática, cozinhar com Thalia na pequena cozinha, ver filmes no sofá modesto. A casa com a porta azul se tornou o refúgio favorito dele. O único lugar onde podia ser simplesmente Alejandro, não o empresário, música, bem-sucedido, nem o homem solitário. Lucas começara a chamá-lo de tio Alejandro, espontaneamente, e cada vez que ouvia, Alejandro sentia o coração se expandir um pouco mais. Thalia e ele nunca falaram explicitamente sobre o que eram um para o outro, mas os música, olhares prolongados, as mãos que se buscavam automaticamente, as mensagens de bom dia e boa noite, diziam tudo sem palavras. Alejandro começara a usar parte da fortuna, de formas que nunca imaginara. Não dando dinheiro diretamente a Thalia, isso ela nunca aceitaria, mas criando oportunidades. Conseguiu contatos para expandir o negócio de doces tradicionais dela. Ajudou a matricular Lucas num programa de bolsas esportivas que a criança desfrutava enormemente. Fazia tudo discretamente, respeitando sempre a dignidade de Thalia. E ela, em troca, dava-lhe algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar: um lar emocional. Agora, um ano depois daquele aniversário solitário no restaurante, música, Alejandro se encontrava novamente diante de uma mesa. Mas desta vez era diferente. Desta vez, a mesa estava na casa com a porta azul, decorada com balões de cores e serpentinas que Lucas insistira em pendurar por todos, música, os lados. A cozinha cheirava a pozole e tamales que Thalia preparara com amor o dia todo. Lucas corria pela casa com a emoção de quem sabe que algo especial está prestes a acontecer. Já quase é, música, ora, gritava a criança, verificando o relógio da sala a cada 5 minutos. Thalia saía da cozinha secando as mãos no avental, sorrindo ante o entusiasmo do filho. Calma, meu amor, ainda falta um pouco. Lembrava-lhe com paciência. Alejandro estava sentado no sofá, observando a cena com uma mistura de assombro e gratidão. Há um ano estivera sozinho num restaurante elegante, sendo rejeitado por falta de mesa. Hoje, estava rodeado de amor numa casa modesta que o acolhera como família. Precisa de ajuda com algo? Ofereceu Alejandro, levantando-se do sofá. Thalia balançou a cabeça. Tudo está pronto. Só falta chegarem os convidados, respondeu ela com um brilho especial nos olhos. Alejandro insistira que não queria uma celebração grande, mas Thalia convidara alguns vizinhos próximos e amigos de Lucas. Queria que ele experimentasse o que era um verdadeiro aniversário rodeado de comunidade. Quando os convidados começaram a chegar, a pequena casa se encheu de risadas e conversas. Os vizinhos traziam pratos para compartilhar, seguindo a tradição das famílias mexicanas de nunca chegar de mãos vazias. Crianças corriam por todos os lados, brincando com Lucas. Adultos conversavam animadamente sobre tudo e nada. Alejandro se viu falando com Dom Ramiro, o vizinho mais velho que morava 2 casas adiante e que resultou ter histórias fascinantes sobre o velho Monterrey. Compartilhou refrigerantes com a senhora Lupita, que lhe contou como Thalia fora uma bênção para o bairro desde que chegara. Essa moça tem um coração de ouro, declarou Lupita com convicção,
E se nota que o senhor também, jovem, vê-se na forma como olha para a família. Alejandro não corrigiu o erro da senhora ao assumir que eram família, porque em todos os sentidos que importavam, eram. Quando chegou a hora do jantar, todos se reuniram ao redor da mesa, que haviam estendido com uma tábua adicional para acomodar todo mundo. Era caótica, barulhenta, perfeitamente imperfeita. Lucas insistiu em sentar ao lado de Alejandro. Thalia estava do outro lado, servindo porções generosas de comida a cada convidado. Antes de comer, quero dizer algo, anunciou Lucas, ficando de pé na cadeira. Todos guardaram silêncio, sorrindo ante a seriedade do pequeno. Há um ano, minha mãe e eu conhecemos o tio Alejandro num restaurante. Começou a criança com voz clara. Estava sozinho no aniversário, e nós o convidamos para se sentar conosco. E desde esse dia, tudo mudou, continuou Lucas, olhando Alejandro com olhos brilhantes. Tio Alejandro se tornou parte da nossa família. Nos ensinou muitas coisas e nós o ensinamos também. Agora, ele não está mais sozinho e nós também não. Música. Alejandro sentia as lágrimas correndo pelo rosto, sem nenhuma vergonha. Thalia também chorava, sorrindo enquanto secava os olhos com um guardanapo. Então, quero agradecer por ser o melhor tio do mundo. Música. Finalizou Lucas. Feliz aniversário, tio Alejandro. Todos os presentes aplaudiram com entusiasmo. Alguns convidados também secavam os olhos, comovidos pelas palavras da criança. Alejandro se levantou e abraçou Lucas com força, sussurrando um obrigado, campeão que só a criança pôde ouvir. Quando sentou novamente, Thalia tomou a mão dele debaixo da mesa e apertou com ternura. Não precisavam de palavras para comunicar o que ambos sentiam. O jantar transcorreu entre risadas, histórias e aquela calidez que só existe quando as pessoas genuinamente se importam umas com as outras. Depois, chegou o momento do bolo, um grande decorado com a frase Feliz Aniversário, Alejandro, escrita em glacê azul. Desta vez havia mais de uma velhinha, e quando Alejandro soprou todas, seu desejo foi simples, que esse sentimento de pertencimento durasse para sempre. Os convidados começaram a se retirar gradualmente, conforme a noite avançava, cada um se despedindo com abraços e promessas de se verem em breve. Finalmente, só restaram eles três, Alejandro, Thalia e Lucas. A criança estava deitada no sofá, meio dormindo, exausta, mas feliz. Thalia e Alejandro lavavam os pratos juntos na cozinha, trabalhando em silêncio harmonioso. Obrigado por tudo isso, murmurou Alejandro, enquanto secava um prato. Thalia olhou-o com ternura. Você nos agradece todo dia com a presença, respondeu ela, com a paciência com Lucas, com o respeito por mim, com a forma de nos fazer sentir importantes. Alejandro deixou o prato e virou-se para enfrentá-la completamente. Vocês são o mais importante na minha vida, confessou com voz carregada de emoção. Esse ano foi o melhor da minha existência, não pelo dinheiro nem pelos negócios, mas por vocês. Thalia se aproximou dele e o abraçou. Alejandro a rodeou com os braços, respirando o aroma do cabelo dela e sentindo o calor do corpo contra o seu. Permaneceram assim por longos minutos, sem pressa, sem necessidade de mais. O amor verdadeiro, sussurrou Thalia contra o peito dele. Começa quando alguém escolhe compartilhar o pouco, não impressionar com o muito. Alejandro sorriu, lembrando aquelas palavras exatas de um ano atrás, palavras que ele mesmo pensara aquela noite no restaurante. E tudo começou com um aceno silencioso, acrescentou ele com voz suave, e uma mesa compartilhada. Separaram-se lentamente, olhando-se com todo o amor que haviam cultivado durante 12 meses. Lucas apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Posso dormir com vocês esta noite? Perguntou a criança com voz sonolenta. Alejandro olhou Thalia, buscando a aprovação. Ela assentiu com um sorriso. Claro que sim, meu amor, respondeu,
levando a criança nos braços para o quarto. Alejandro seguiu-a, o coração tão cheio que sentia que poderia explodir. Os três se acomodaram na cama de Thalia, música, Lucas no meio, abraçando os dois adultos. O quarto estava escuro, exceto pela luz tênue que entrava da rua. Música, tio Alejandro, murmurou Lucas meio dormindo. Vai ficar com a gente para sempre? Alejandro olhou Thalia por cima da cabeça da criança. Nos olhos dela, viu a mesma pergunta, a mesma esperança. Se vocês me quiserem aqui, eu fico para sempre, prometeu com total sinceridade. Lucas sorriu satisfeito e segundos depois estava profundamente dormindo. Thalia estendeu a mão livre sobre a criança e Alejandro a tomou. Entrelaçaram os dedos, criando um círculo de amor que protegia Lucas no centro. E assim, naquela cama modesta numa casa com porta azul, Alejandro finalmente compreendeu o verdadeiro significado da riqueza. Não estava nas contas bancárias nem nas conquistas profissionais, mas em momentos exatamente como este, rodeado de pessoas que o amavam não pelo que tinha, mas por quem era. Se essa história tocou seu coração, dê like nesse vídeo e inscreva-se no canal, se ainda não o fez, para mais histórias que inspiram e transformam. Lembre-se de que os gestos mais pequenos podem mudar vidas inteiras e que a verdadeira riqueza sempre está nas pessoas que escolhemos amar e que nos escolhem de volta. Às vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho exatamente quando mais precisamos delas, embora não saibamos no momento. Um gesto simples, uma mesa compartilhada, uma velinha acesa para um estranho. Tudo isso pode ser o início de algo extraordinário que mudará sua vida para sempre. Não importa quanto tenha ou quanto lhe falte, o que importa é a disposição para compartilhar, para ver a dor alheia e escolher aliviá-la, para abrir o coração às conexões verdadeiras que o destino coloca diante de você. Porque no final, todos estamos buscando o mesmo: pertencer, ser vistos, ser amados. Música, por quem somos realmente. Que Deus abençoe seu caminho e coloque na sua vida as pessoas certas no momento perfeito, tal como fez com Alejandro, Thalia e Lucas. Que nunca lhe falte uma mesa onde sentar, uma mão que o sustente e um coração que o entenda. Amém. Fim.